Graças a Deus, graças ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que na sua infinita misericórdia, infinita compaixão, nos alcançou por conta da sua justiça. De alguma forma, Ele encontrou em nós um resquício de justiça, de sede de justiça. Então Ele veio ao nosso encontro e satisfez o nosso ser com a sua própria justiça. Mas isso não acontece com todo mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas continuam mortas nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas. Como nós também, noutros tempos, andávamos segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Também nós éramos agidos ou éramos usados pelo espírito da desobediência, o espírito da rebeldia. Mas Deus, na sua infinita compaixão, viu um desejo, uma sinceridade de nós querermos a justiça. Aí está a diferença. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Muitas pessoas que outrora estavam mortas nos seus delitos e pecados foram ressuscitadas, vivificadas pelo poder do Espírito Santo e hoje pregam o Evangelho, dão o testemunho de que Jesus está vivo, porque elas têm vida. Eu falo de Jesus, eu prego Jesus, eu dou o testemunho da ressurreição de Jesus, porque Ele me ressuscitou. O Espírito que o ressuscitou, me ressuscitou também. Agora, infelizmente, nem todos são assim. Infelizmente, nós trabalhamos para que a maioria venha ressuscitar também, mas o problema é que a maioria não quer, a maioria prefere este mundo, prefere viver no pecado, gosta do pecado, tem prazer na vida rebelde contra Deus, na rebelião contra Deus, tem prazer na carne, nos desejos da carne. Então essas pessoas, elas se mantêm mortas, não mortas aos nossos olhos, mas mortas aos olhos de Deus. Então, quando uma pessoa morre nos seus delitos e pecados, para Deus não fez diferença, porque ela já estava morta. Já estava morta. Agora, quando uma pessoa que foi justificada pela fé no Senhor Jesus, essa criatura, quando ela morre, para nós, ela morreu. Para os seres humanos, ela morreu. Mas para Deus, não. Para Deus, ela não morre. Porque ela já foi ressuscitada. Ela já foi vivificada. E é o que Jesus falou. É como ele disse, que aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Nunca morrerá. E não morre mesmo. Eu creio nisso. Você crê? Então, se você crê, então é assim que acontece. Quando nós vivemos em Jesus,
Se nós estamos em Jesus, o que pode nos fazer o mundo? Quem pode nos matar? Quem pode destruir-nos? Quem pode nos derrotar? Não há mundo, não há diabo, não há inferno, não há nada nesse mundo que possa nos destruir, porque estamos em Jesus. Nós estamos nos seus braços. Nós vivemos com a fé nele. Nós assumimos essa fé nele. Nós estamos nele. É como ele mesmo disse, olha, aquele que vive e crê em mim, jamais vai morrer. Jamais vai morrer. Então, quando uma pessoa de Deus sai desse corpo, sai dessa vida, desse mundo, aí é que ela começa a viver. Por exemplo, hoje eu vivo pela fé no Senhor Jesus, mas a minha vida é uma vida de escravidão. Eu vivo a escravidão no Senhor Jesus. Que maravilha. Mas eu prefiro ser escravo do meu Senhor do que ser senhor com Satanás. Porque as pessoas que vivem livres para viverem a vontade da carne, os desejos da carne, essas pessoas estão mortas. Quando elas morrem, eles fazem missa, eles fazem missas, né? Fazem missas, fazem orações, rezas e homenagem, etc. Nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Não adianta fazer oração pelaquela alma ou para aquelas almas, não adianta pedir, implorar, que não vai resolver. Não adianta vela, não adianta fita amarela, não adianta reza, não adianta comemorar o dia dos mortos, nada vai mudar a situação daquela alma, porque ela já estava morta. Quando morreu, selou a sua morte. Carimbou a sua morte. E ela está no inferno porque ela não entregou a sua vida para Jesus. Ela não viveu, ela não creu no Senhor Jesus de fato e de verdade. E quem não crê no Senhor Jesus já está morto. Já está morto, já está condenado. É como Jesus mesmo disse, olha só, ele falou assim, olha, presta atenção. Ele disse assim para os discípulos, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, será ressuscitado. Mas quem não crê, já está condenado. Quer dizer, já está morto, já está condenado. E quando morre, essa pessoa condenada quando morre, não faz diferença. Absolutamente nenhuma diferença. Pode ser o seu parente, pode ser o meu parente, pode ser quem quer que seja. Morreu, minha amiga e meu amigo ouvinte, sem Jesus, então vai viver a eternidade no lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não há salvação mais. Não há mais direito à salvação. Isso é o que está prometido, isso é o que está profetizado, isso é o que está falado pelo próprio Deus na pessoa do seu Santo Filho Jesus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos levando às pessoas o conhecimento da vida, a ressurreição. Quando as pessoas aceitam o Senhor Jesus, quando elas vivem e creem no Senhor Jesus, quer dizer, vivem a fé no Senhor Jesus, vivem na justiça, andam de acordo com as leis de Deus, andam de acordo com a palavra de Deus,
com a disciplina do reino de Deus, porque o reino de Deus é disciplina, é ordem. O reino de Deus não tem bagunça. O reino de Deus não tem jeitinho brasileiro, não tem corrupção, não tem mentira, não tem engano. No reino de Deus, a palavra dos que fazem parte do reino de Deus, dos súditos do reino de Deus, é sim, sim, não, não. Não existe aquele jeitinho, mais ou menos, meio barro, meio tijolo, em cima do muro. Nada disso, nada disso. O reino de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Então, quando a pessoa se submete ao reino de Deus, vive em Jesus, ela vive uma vida real, verdadeira, correta, na verdade, ela vive na verdade, ela fala a verdade. A palavra dela é lei, é a palavra verdadeira. Ela não tenta iludir, enganar as pessoas. É sim, sim, não, não. Então essas pessoas, quando partem deste mundo, começam então a viver de fato, de verdade. Mas enquanto estão nesse mundo, por exemplo, é o meu caso, então a gente vive para servir ao Senhor Jesus aqui, levando o evangelho àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão desesperados, àqueles que estão pedindo ajuda, aqueles que têm sede, fome de justiça. Fome de justiça. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus disse que estes serão fartos. Serão fartos. Então, a pessoa pode estar até vivendo no pecado. Ela pode estar vivendo de pecado em pecado. Mas, se lá no fundo do seu coração, lá no fundilho do seu coração, tiver uma aspiração, por menor que seja, ela diz assim, se eu pudesse começar tudo de novo. Se eu pudesse viver uma vida correta, cabeça erguida. Se eu pudesse começar do zero. Então, esse tipo de gente vai ter chance de conhecer Jesus, que é a justiça, e vai ter chance de ressuscitar, de receber a vida eterna, de receber o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Quando a gente fala aí batismo com o Espírito Santo, daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos, nós estamos anunciando o Espírito da ressurreição. Quem recebe o Espírito Santo, você vai notar nos testemunhos, as pessoas começam a dizer assim, normalmente elas começam, olha, eu era uma pessoa muito triste, eu era vazia, eu era isso, a minha vida era um inferno, não tinha razão de eu viver, eu queria morrer, etc, etc. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, puxa vida, eu comecei uma vida nova, completamente nova, radicalmente nova. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito da ressurreição. E uma pessoa que recebe o Espírito Santo tem capacidade de ser atingida pela morte? Duvido. Eu duvido com todas as minhas forças. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, quem é selado com o Espírito Santo, jamais vai morrer, jamais vai morrer. É o que Jesus fala. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vai ouvir testemunhos de pessoas que, de repente, estavam vivendo como você hoje está vivendo. Vivendo uma vida amargurada, triste, abatida. Você talvez tenha ouvido muito essa voz assim, olha, para você não tem mais jeito, acaba de uma vez com tudo, define a sua vida. Não é? De repente você ouve essa voz 24 horas por dia. Mas não, minha amiga, meu amigo, tem jeito sim. Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, que Jesus disse assim, olha só, muitos últimos
serão os primeiros, muitos últimos. E eu creio que você crê que você que tem sido a última pessoa neste mundo foi escolhida para ser transferida para o primeiro lugar, para o lugar do Deus Todo-Poderoso. Você crê? Então, minha amiga, meu amigo, eu também creio. Nós cremos. Muitos últimos, você é uma dessas pessoas. Quando nós entramos nos presídios, em todo o mundo, porque o trabalho nos presídios não é feito só no Brasil, é em todo o mundo. Então, quando nós entramos nos presídios, nós estamos levando a oportunidade para aqueles que estão na última fila, o último lugar, que venham sair do presídio, venham ocupar o primeiro lugar. É essa a realidade, porque Jesus prometeu, muitos últimos serão os primeiros. Então, essa é uma oportunidade para todos os que me ouvem, que estão ocupando o último lugar. Poxa, bispo, mas tem jeito para mim? Claro que tem, mas eu estou aqui na prisão. Será que tem saída, tem solução para mim? Tem solução. Quando você entrega a sua vida para Jesus, minha amiga, meu amigo, não é entregar a sua vida para uma igreja, para uma religião, não. É entregar a sua vida mesmo para aquele que é espírito e verdade. Você não o vê, você não o sente, você não o toca, mas ele vê você. Ele vê você e ele pode tocar em você, ele toca em você desde o momento em que você diz: tem compaixão de mim, Jesus, meu Senhor. E então, quando você o invoca sinceramente, então ele toca em você e ele liberta você dessa prisão. Puxa, bispo, mas como pode ele me libertar se eu fui condenado a 40 anos, 50 anos, 100 anos? Eu estou condenado por toda a eternidade aqui nesta prisão. Não, meu caro, minha amiga, meu amigo. Não há nada impossível para Deus. Não existe impossível. O homem não pode impossibilitar a mão de Deus. Deus pode todas as coisas. Inclusive, agora mesmo. Você vai ouvir testemunhos daqui a pouco, testemunhos magníficos, e você vai ver que não há impossíveis para Deus, e nem para aqueles que nele creem. Inclusive, quem vive e crê em Jesus, nunca vai morrer. É o que Jesus diz lá em João, capítulo 11, versículo 26. Guarda esse versículo. Leia esse versículo com paciência e medite nele. Quem vive e crê em mim, disse Jesus, nunca vai morrer. Que maravilha! Nós vamos ouvir uma canção, uma bela canção, faixa musical. Em seguida, nós vamos voltar com testemunhos, com a nuvem de testemunhos que nós temos, para que você veja a ação de Deus na vida dos que nele creem. Graças a Deus. Na vida dos que creem nas promessas de Deus, existe um dia e um mês do cumprimento de uma grande bênção. Nos dias do profeta Ageu e do povo de Israel, esse dia foi o dia 24 do mês 9. Assim diz o texto sagrado. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Não importa as circunstâncias e gravidade dos problemas, quando uma pessoa de fato crê em Deus e se volta para Ele, a promessa se cumpre. Portanto, você que precisa de uma grande bênção na sua vida, esteja conosco neste domingo, dia 24 de setembro, o mês 9, o dia e o mês marcado nas Sagradas Escrituras do cumprimento da promessa.
A partir deste dia, Deus fará coisas novas e maiores na sua vida. Traga sua Bíblia. Às 6 horas da manhã, venha em jejum, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé em milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Eu queria falar com você o seguinte, essa reunião do jejum, às 6 horas da manhã aqui no templo e também nas demais igrejas universal do Reino de Deus, a primeira reunião de domingo, a pessoa não tem que vir em jejum, não tem que vir em jejum. Ela pode vir em jejum. Se puder vir em jejum, então é melhor para ela, porque ela já vem se preparando, ela vem preparada para receber o Espírito Santo, ser avivada, ou ser renovada, receber o renovo do Espírito Santo. Mas ela não tem que vir necessariamente em jejum. Mas seria bom que ela pudesse vir, se ela está buscando, se ela quer receber o Espírito Santo, então seria muito bom. E eu queria também dizer, acrescentar para você que às 9h30, a reunião aqui no templo com o Bispo Clodomir, é muito importante porque são feitas 7 orações. Então as pessoas que estão necessitadas, oprimidas, tem reuniões que nós temos orações durante a semana para a prosperidade, nós temos trabalho da prosperidade, nós temos oração para as pessoas enfermas, etc, 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 etc. Mas tem gente que não pode vir durante a semana. Então, nessa reunião de 9h30 da manhã de domingo, então você pode vir e receber aquilo que você precisa, tá bom? Desde que você tenha fé, você tem que trazer a sua fé. A fé é a moeda de troca com Deus, das bênçãos dele. A moeda de troca é a fé. Você apresentou fé, você vai receber. E às 18 horas, ao cair da tarde, eu gosto dessa reunião, eu gosto dessa reunião de 6 horas, porque fala do cair da tarde. Diz o texto sagrado que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos doentes, enfermos, etc. Então, nessa reunião das 6 horas da tarde, ao cair da tarde, nós temos aquela orientação para os pais lidar com os filhos e orientação dos filhos para lidar com os pais. Uma reunião muito importante. E, além disso, logo em seguida vem o estudo do Apocalipse, o estudo do Apocalipse. Então, esse domingo promete. Domingo agora, nós teremos aquela reunião ou aquelas reuniões para mudarem a sua vida. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. É para quem tem fé, para quem crê. É como eu disse, a fé é a moeda de troca com Deus. Você apresenta a fé, ele te apresenta o milagre. Ele te dá a bênção, ele te dá a resposta. Agora nós vamos ouvir a nuvem de testemunhas de pessoas que foram transformadas, que foram batizadas, seladas, carimbadas com o Espírito Santo. Nós temos mostrado isso diariamente aqui na nossa programação, justamente para que ninguém amanhã venha dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não, você está tomando conhecimento. Se você não crê na palavra de Deus, mas os testemunhos estão aí mostrando o que Deus fez na vida delas. Então, se você, mesmo com essa nuvem de testemunho, não se entrega para o Senhor Jesus, então, minha amiga, a gente não tem nada mais o que fazer com você. Mas nós vamos continuar semeando a palavra de Deus com testemunhas vivas do que essa palavra fez na vida dessas pessoas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Hamilton, eu tenho 44 anos, né? E eu cresci num lar católico, onde
Eu frequentava a missa com os meus pais, né? Via a fé do meu pai, via aquilo tudo. Era um lar tradicional, onde meu pai ele saía para trabalhar e minha mãe cuidava de mim e do meu irmão em casa. E a gente sempre eu via meu pai lutando para dar o melhor para a gente, né? E a gente vivia aquela vida ali, eu não compreendia. E por conta disso eu tive que trabalhar cedo, né? Larguei os estudos de lado, eu e meu irmão, e a gente passou a trabalhar para poder ajudar também em casa, né? Mas a gente trabalhava e muitas das vezes a gente não via os frutos. Eu seguia a religião, seguia aquilo tudo, mas eu não compreendia porque eu tinha aquele vazio dentro de mim. E eu ficava procurando algo, procurava em pessoas, procurava em lugares, procurava em bailes, procurava em salões, né? E não encontrava. E através disso daí, com 23 anos, nesse que eu trabalhava, eu conheci uma pessoa onde essa pessoa me falou do trabalho da igreja. Eu comecei a participar, eu tinha certo receio, né? Eu ouvi o pastor falar e eu ficava ali prestando atenção no que ele estava falando, né? Mas eu tinha uma certa relutância sobre aquilo que ele falava. E uma das coisas que me chamava atenção, que a gente ficava assim meio em dúvida, era através das primícias, do dízimo que ele falava. Então eu tive uma certa relutância para mim. Fiquei até certo tempo dentro da igreja, né? Mas eu não era fiel a Deus, eu relutava com aquilo, eu achava que não precisava daquilo, né? Há certo tempo, né, já estava compreendendo certa coisa, eu vi várias coisas acontecendo na minha vida, mas ainda faltava, eu não via portas abertas. E quando eu passei a ser dizimista, fiel a Deus, que as coisas começaram a mudar. Eu casei logo em seguida, né? Essa pessoa que me trouxe para a igreja, eu casei. Então a gente passou, ela já era da fé. Então a gente passou a ser fiel a Deus e as coisas a porta começou a abrir para mim. E eu vi que aquilo ali funcionava mesmo. E o dízimo, eu passei a compreender que não é só aquilo ali. O dízimo era a nossa vida no altar. Era fidelidade a Deus, era fidelidade em tudo. Então eu passei a ter aquele compromisso com Deus. E logo em seguida que eu passei a ser fiel a Deus, né? Eu buscando o Espírito Santo, eu tive aquele encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo, aonde a minha vida mudou, aquele vazio que eu tinha, eu passei a não ter mais, né? As portas começaram a se abrir, a gente começou a conquistar e daí a minha vida mudou. Tenho um lar abençoado, o meu lar, eu posso dizer, eu chego em casa hoje, eu tenho prazer de estar em casa. A minha esposa é uma mulher de Deus e a minha vida mudou completamente. E mais do que isso, foi a presença de Deus na minha vida, né? O batismo com o Espírito Santo que eu tive, que mudou toda a minha vida. Aquelas dúvidas que eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Meu nome é Marciana, tenho 35 anos. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída, porque eu trabalhava, mas o que eu ganhava não dava para nada. A gente não tinha o que comer, porque a gente almoçava e não sabia o que ia jantar. E mesmo eu trabalhando, eu ganhava tão pouco que eu não conseguia pagar o aluguel. Era uma miséria total na minha vida. Até que eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E assim, eu fui e quando eu cheguei lá, eu ouvi que a minha vida ela podia mudar. E daí em diante eu comecei a ir a fazer as correntes na igreja. Em uma dessas reuniões, eu ouvi falar que eu precisava ser dizimista fiel, que eu tinha que devolver o meu dízimo, para que a minha vida pudesse mudar. E com essa obediência de devolver o dízimo, eu fui batizada com o Espírito Santo e me tornei uma outra pessoa, porque antes eu não dormia, antes eu era uma pessoa preocupada, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa depressiva. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente e foi esse Espírito que me impulsionou a querer vencer, mesmo tendo pouco estudo. Hoje eu moro bem, hoje eu moro numa casa grande, hoje eu moro numa casa confortável, hoje eu tenho vários imóveis alugados, hoje eu como o que eu quero, não o que o dinheiro
dava para comprar, porque outra hora a gente comprava o que dava. Hoje não, hoje a gente come o que a gente quer, hoje a gente viaja. Eu vou em alguns lugares que eu fico imaginando, mas sou eu mesmo que estou nesse lugar, porque outra hora nem sonho a gente imaginava aquilo. Hoje eu ando de carro novo, carro bom. Hoje a minha vida é diferente em todos os sentidos. Sou bem casada, tenho um marido, um homem de Deus. Eu sou muito grata, eu sou muito agradecida, mas o Espírito Santo é tudo na minha vida. E tudo isso aconteceu depois que eu investi no sagrado e recebi o Espírito Santo. Meu nome é Geidson Partner, eu tenho 34 anos de idade e eu cheguei na Igreja Universal com uma vida de miséria. Muita miséria, muita derrota na vida financeira, principalmente, porque eu trabalhava durante 30 dias. Durante 30 dias eu trabalhava e tinha um salário de R$ 1.200 e esse salário ele não servia para basicamente nada. Eu recebia num dia e no outro dia não tinha mais dinheiro. Para pagar as contas, as despesas básicas de casa, não conseguia pagar a parcela do automóvel, né? E era uma vida de altos e baixos, mais baixos do que altos. E para piorar, o pouco que eu recebia, o pouco que eu ganhava ao longo de um mês de trabalho, eu gastava nas baladas, gastava nos vícios, e assim era a minha vida de perdas. E ouvindo uma mensagem na rádio do Bispo Macedo, eu tive o interesse de começar a participar das reuniões da igreja. E chegando lá, comecei a participar, começou a abrir o meu entendimento, comecei a entender da importância de se voltar para Deus, de se tornar um dizimista fiel e ter uma parceria, um relacionamento não de palavras, mas com atitudes. E a partir desse momento, eu comecei a ser fiel, eu passei a ser dizimista fiel e Deus ele se voltou para mim, né? Porque através do dízimo que Deus ele se volta para a gente deve se voltar para Ele para que Ele se volte para a gente. E eu, através dessa parceria, aí sim, eu comecei a ter resultado e hoje, basicamente, eu tenho negócios, hoje eu empreendo através de um negócio que é considerado o negócio do século XXI, através de uma grande empresa, o marketing multinível. Hoje eu ganho dinheiro, hoje eu ajudo pessoas, hoje eu tenho uma grande equipe, hoje eu faço viagens nacionais através dessa empresa. Então hoje a gente come nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, eu tenho casa, hoje nós temos automóvel. Então, a partir do momento que eu me tornei um dizimista, me voltei para Deus, Deus ele se voltou para mim. E hoje eu conquisto e estabeleço. Antigamente eu conquistava e não estabelecia. E a partir do momento que eu me tornei um dizimista fiel, eu passei a ter um relacionamento com Deus. Eu passei a ter reverência, a ter temor, a ter intimidade. E a partir do momento que eu passei a ter essa comunhão com Deus, o Espírito Santo ele veio sobre a minha vida. Eu tive essa experiência, esse encontro, fui batizado com o Espírito Santo. E dentro de mim tudo mudou, porque a maior riqueza que o ser humano pode receber é a paz vinda do alto, é a paz vinda do Altíssimo, né? E hoje eu tenho essa paz, hoje eu tenho a direção do Espírito Santo. Antigamente, quando vinham os problemas, eu sucumbia diante dos problemas. Hoje não, hoje eu busco a direção de Deus e Deus ele sempre me dá a orientação correta. Hoje ele sempre me dá a direção correta. Vem o problema que vier, mas nada tira a minha paz. Então eu considero essa é a maior riqueza que o ser humano ele pode receber. E foi assim que a minha vida mudou, investindo no sagrado e sendo batizado com o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.
Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você está ouvindo testemunhos. Você não pode ter desculpas, dizer, eu não sabia. Você não pode. Você está ouvindo. Você é testemunha das testemunhas que nós colocamos. Não é verdade? Então, nós vamos ouvir mais testemunhos daquilo que Deus tem feito no nosso meio. E isso para despertar a sua fé, para que você venha também conquistar aquilo que essas pessoas conquistaram. Graças a Deus. Meu nome é Ângela, eu tenho 38 anos. E antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha uma tristeza profunda. Eu não entendia, eu não sabia de onde que vinha aquela tristeza, né? E devido a essa tristeza, eu desenvolvi a doença síndrome do pânico. Eu era muito depressiva, né? Muito nervosa. E assim também, devido a tudo isso, eu sentia vontade de morrer, um desejo de morrer. Aí cheguei na igreja, comecei a participar das reuniões. Aí eu chegando na igreja, eu me libertei da bebida, me libertei da síndrome do pânico, né? Eu não era mais nervosa, mas ainda assim eu sentia um vazio. Comecei a ler a Bíblia, mas comecei a meditar na palavra de Deus. Eu me excluí de tudo que vinha contra a minha fé, de conversas paralelas. Eu buscava o Espírito Santo com mais intensidade, eu buscava em todos os momentos. E eu tinha decidido que eu queria o Espírito Santo, né? Que eu queria ter uma experiência com Deus. Eu comecei a sacrificar o meu eu, comecei a sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu busquei como nunca havia buscado, né? Eu busquei com toda intensidade, de fato, de verdade, eu queria o Espírito Santo, eu tinha decidido que eu queria. E um dia na minha casa, eu buscando o Espírito Santo, né? Busquei de fato, de verdade, porque eu queria o Espírito Santo, né? Aí uma coisa gloriosa aconteceu comigo. Aquela certeza, sabe? Aquela certeza da minha salvação. A partir desse momento, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu não era mais nervosa, né? Eu não era mais triste, eu não tinha mais um vazio dentro de mim. Porque assim, mesmo passando por lutas exteriores, mas dentro de mim eu tinha forças. Eu senti vontade de lutar, né? Eu senti vontade de mudar de vida, né? Foi uma força superior. Eu perdoei, eu passei a ser paciente dentro da minha casa, ter paciência com a minha filha, com meu marido, com a minha família. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Ele é o meu alicerce, né? Minha fortaleza. Meu nome é Eliane, eu tenho 38 anos e eu fui uma jovem muito depressiva, né? Muito frustrada, eu não tinha autoestima, eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Durante o dia eu era uma pessoa até bacana, eu era simpática com as pessoas, tentava me dar bem com todo mundo. Mas chegava em casa, no íntimo do meu quarto, eu chorava muito, eu não conseguia dormir e vinham pensamentos negativos. E cheguei ao ponto de, uma certa ocasião, pensar em dar cabo da minha vida. Cheguei ao ponto de ter vícios, inclusive para ver se aquilo me preenchia de alguma forma. Tentei relutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos. Cheguei a estudar, a tentar ter uma profissão, um êxito profissional. Eu procurei em diversos lugares onde me diziam que tinha solução, uma receita, uma fórmula. Eu ia atrás. Eu não tinha um norte para a minha vida. Até que um dia, por um convite, eu fui muito resistente, não queria ir para a igreja, porque eu tinha um certo preconceito, que eu também não sei de onde venho, porque eu não conhecia o trabalho, né? Mas eu falei, vou tentar, vou fazer uma última tentativa. Para mim, naquele momento, foi a última porta.
Aí eu vi o resultado nas outras pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, né? Eu usei a minha razão. Falei, se funcionou para tanta gente, por que para mim não vai funcionar? Então eu vou ver o que eles fazem, tentar fazer da mesma forma para ver se eu consigo mudar a minha vida. E aos poucos eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, fui participando das reuniões, né? Fui me dedicando e assim, gradativamente minha vida foi transformando. Meus pensamentos, aqueles pensamentos negativos, pensamento de olhar para as pessoas e não gostar das pessoas também, que eu tinha muito, foi mudando. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, amor por mim mesma, mas tinha algo mais que me faltava, né? Então eu me abdiquei de tudo e foquei realmente na busca do Espírito Santo. E eu lembro que um dia no trânsito mesmo, durante uma oração, foi uma coisa assim inexplicável. Num domingo, pela manhã, eu fui à igreja e nesse dia assim, foi como se tivesse só eu e Deus. E desde então, assim, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Eu me aproximei mais dele, eu me dedico mais a ele. Não importa a situação que eu estiver passando, pelo contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu me aproximo mais dele. O meu relacionamento é mais estreito com Deus, porque eu sei que só Ele pode me ajudar. Ele me protege, Ele cuida de mim. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, tenho um excelente, maravilhoso casamento, tenho uma vida abençoada, uma saúde perfeita, a família. E o mais importante, que assim, tudo isso que eu tenho não se compara ao que eu recebi, é o Espírito Santo. É uma riqueza interior que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. Meu nome é Roberta, tenho 22 anos e antes de ter o Espírito Santo eu era uma pessoa vazia. Eu tentei o suicídio por causa que eu tive depressão, tomava antidepressivos todos os dias. Eu tinha medo da vida, medo dos obstáculos, dos problemas do dia a dia. Eu não conseguia resolver a minha vida pessoal, comigo mesmo. Eu vivia como uma pessoa vegetando. Eu tinha os meus complexos, eu achava que eu não conseguia vencer, eu achava que eu não conseguia resolver os meus problemas. Eu fiz do suicídio a última saída, assim, devido aos meus problemas pessoais. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu cheguei a espancar o meu filho em determinadas crises de nervoso. Eu não era uma boa filha para os meus pais, eu era uma filha que não dava orgulho, dava desgosto. Porque eu buscava preencher esse vazio em baladas, em pessoas, em relacionamentos frustrados. Eu cheguei a experimentar 2 tipos de drogas, bebia. Então eu era exatamente desta forma, não vivia, eu vegetava. Foi quando eu cheguei na Igreja Universal e entendi que para a solução dos meus problemas não era acabar com a minha vida, era reconhecer que eu precisava de Deus, eu precisava ter o Espírito dele dentro de mim, porque eu entendi que só Ele podia me dar o que eu procurava. As pessoas do mundo, as coisas do mundo não podiam preencher o meu vazio. Foi quando eu me lancei e entendi que a minha vida tinha que estar no altar. Foi quando eu renunciei às minhas vontades, às minhas obrigações como pessoa, à vontade da carne e decidi me entregar no altar, 100%. Foi quando o Espírito Santo se tornou uma meta na minha vida e coloquei na minha mente, dentro de mim, que eu não poderia sair daquela reunião sem Ele, sem ter o Espírito Santo. Então eu comecei a buscá-lo, eu comecei a fazer o que era realmente necessário, sacrificar as minhas vontades, sacrificar os meus desejos, colocar o Espírito Santo em primeiro lugar na minha vida. Eu tive o meu batismo com o Espírito Santo e ali eu vi que eu não precisava mais recorrer ao mundo, aos remédios, ao suicídio. Ele me deu alegria, mesmo que por fora eu tivesse todos os problemas, mesmo que por fora as lutas viessem, mas dentro de mim tinha paz. Eu conseguia viver com alegria, eu tinha tranquilidade, eu tinha certeza de que Deus era comigo e que todas as lutas que eu estava passando eram apenas lutas que eu sabia que eu ia vencer. Hoje eu não preciso mais beber, eu não preciso mais usar nenhum tipo de dependente químico, eu não preciso espancar o meu filho. Hoje eu sou uma pessoa alegre, eu aprendi a ser uma boa filha, aprendi a ser uma boa mãe, aprendi a ser um ser humano melhor para o próximo. Hoje eu tenho alegria, eu consigo passar essa alegria para quem está do meu lado.
Eu consigo hoje enfrentar os problemas que a vida me oferece de cabeça erguida, com a certeza de que Deus é comigo. E além de ter conquistado tudo isso, eu conquistei a salvação da minha alma. E isso não tem preço. E isso foi o que eu mais recebi de precioso. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que é o livro da vida? Quem está escrito nele? O que pode apagar o seu nome? Neste domingo, no estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, vamos estudar os segredos e mistérios do principal livro, o livro da vida. Será que o seu nome está escrito nele? Venha descobrir neste domingo, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, exclusivamente no Templo de Salomão. Traga sua Bíblia. Graças a Deus, nós estamos chegando ao ponto final dessa programação e estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora, trazendo a mesma fé, a mesma proposta, o mesmo Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição. Não se esqueça, as palavras de Jesus. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Está lá escrito, João capítulo 11, versículo 26. E ficamos por aqui e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.